Glória a Deus, louvado seja o Senhor, cumprimento a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queria agradecer aos irmãos que nos ajudaram aqui na adoração. Em meio aos louvores, nós já aprendemos, nós já entendemos que Deus habita. Ele é digno, Ele é merecedor da nossa adoração, amém? Queria também começar parabenizando a todos que têm mantido a sua fé em meio a momentos tão difíceis que estamos atravessando, e de uma forma especial hoje, parabenizar as mães por se deixarem ser usadas pelo Senhor na criação dos seus filhos, na ajuda ao seu esposo, e muitas delas sozinhas mesmo, somente elas e Deus. Então, parabéns, mães, continuem firmes, continuem fortes. Amados, nesta manhã, neste nosso culto matinal, eu quero falar sobre um versículo que tem deixado algumas pessoas em dúvida. Algumas pessoas olham para esse versículo e até se perguntam se realmente ele está dizendo a verdade, se aquilo que ele parece dizer é realmente o que Deus queria que nós entendêssemos. O versículo do qual eu estou falando e no qual nós iremos meditar hoje é Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Já peço que você abra a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. É um versículo bastante citado, muito conhecido, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou repetir. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quero te convidar a, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus em oração. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este primeiro momento deste culto que é oferecido a Ti, Pai, única e exclusivamente ao Senhor. O nosso propósito, Senhor, é Te agradar com o nosso culto, com a nossa reverência, com a nossa adoração. Mas também temos a necessidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, de aprender de Ti, de termos as nossas vidas desafiadas e transformadas por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra. Acabamos de lê-la, Senhor, e nela agora vamos meditar, pedindo a Tua misericórdia, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, mais uma vez, Senhor, para que sejamos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, esse versículo que eu acabei de ler, ele é provavelmente o mais citado e o mais conhecido versículo da Bíblia, que se trata de treinamento infantil, de ensino de criança. E o que esse versículo parece estar dizendo? Em uma leitura rápida, ele parece estar garantindo que aquela criança que for ensinada nos caminhos de Deus, que for ensinada na palavra de Deus, nunca, jamais irá se desviar. Nem quando ele envelhecer, ele irá se desviar. Esse filho, essa criança. E não é apenas na tradução que eu li, que é a Almeida Revista e Atualizada. Eu fui pesquisar em outras traduções e a ideia é a mesma. Por exemplo, na NVI diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. A nova tradução na linguagem de hoje é algo mais atual, mais informal, diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele, vai até além, não só até a velhice, mas até o fim da vida. A tradução diz que esse filho ou essa criança não se desviará do caminho. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é assim que esse versículo é traduzido por várias traduções e por várias versões. E é aí que vem a dúvida de muitas pessoas. Por quê, pastor? Algumas pessoas têm dúvida em relação a esse versículo. Por causa de
filhos que foram ensinados debaixo do telhado da palavra de Deus, que foram criadas em um ambiente cristão, e mesmo assim, quando crescem, quando se tornam maduros fisicamente, esses filhos acabam se desviando dos caminhos de Deus. São muitos os casos que nós poderíamos citar, mas para ficar bem claro, nós podemos pensar, por exemplo, em várias cantoras de música popular, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, nos Estados Unidos. Muitas destas cantoras, se você for pesquisar a biografia delas, o início da vida delas, onde foi que elas começaram a cantar? Onde foi que muitos cantores famosos começaram a cantar? E você vai ver que muitos deles começaram na igreja. Eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que congregavam, eram pessoas que iam com seus pais. Muitos têm pais piedosos, pais tementes a Deus, foram criados baseado na palavra de Deus, mas quando crescem, se desviam. Então a dúvida é: será que estas pessoas não foram ensinadas corretamente? Ou será que é o nosso entendimento desse versículo que precisa ser consertado? Ou as duas coisas? Onde é que está o erro, irmãos? Porque esse verso parece estar dizendo que a criança ensinada no caminho em que deve andar não se desvia dele quando envelhece. Mas, na prática, muitas vezes, não é exatamente isso que nós observamos. Não é exatamente isso que nós vemos. Então, ou estas crianças, estes filhos que se desviam, não estão sendo corretamente ensinados, ou o nosso entendimento deste versículo está errado e precisa ser consertado. E é essa dúvida que eu quero tirar com você nesta manhã, meditando mais na palavra de Deus. Eu sempre gosto de começar mostrando como o versículo se divide. E aqui nós vemos que ele se divide facilmente em uma ordem e em um resultado. A ordem é: ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso é uma ordem. E a primeira palavra que aparece aqui é a palavra ensina. Algumas versões trazem treina. E, de fato, as crianças precisam ser ensinadas e treinadas, não porque sejam animais, justamente porque não são. É que elas precisam ser ensinadas e treinadas na palavra de Deus. Porém, irmãos, o significado básico aqui da palavra ensina é consagrar ou dedicar algo. Esse é o significado básico. Ensinar, no original, tem o significado básico de consagrar algo ou dedicar algo. Essa palavra é usada, por exemplo, na dedicação ou consagração de uma casa, lá em Deuteronômio 25, e de um templo, lá em 1 Reis 8:63. Ensinar, portanto, uma criança significa consagrar esta criança a Deus com palavras e com atos. Ensinar significa dedicar este filho a Deus, esta criança a Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre os nossos filhos é que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Então, a forma correta de me enxergar como pai, de você se enxergar como pai ou como mãe, a forma correta é como sacerdotes do lar. Sacerdotes que oferecem os filhos a Deus, que consagram os filhos a Deus através de suas palavras, através de seus atos. É assim que eu e você devemos nos enxergar. Não como donos
dos filhos. Não como possuidores das crianças, não. Mas como instrumentos, como sacerdotes que vão entregar, que vão tornar sagradas estas crianças, consagradas ao nosso Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesta ordem. Mas aí você diz, não, pastor, mas a minha oportunidade já passou, ou então ela nem chegou ainda. Eu já tenho filhos que são velhos demais, não dá mais para oferecê-los a Deus, não dá mais para consagrar eles a Deus através do meu ensino, através de um treinamento. E aí que precisamos entender, irmãos, uma segunda palavra muito importante nesse versículo, que é a palavra criança. Primeira ideia que vem à nossa mente quando escutamos a palavra criança é de uma pessoa bem pequena. Aqui no Brasil, crianças são as pessoas até 11 anos de idade. A partir dos 11 anos, elas já não são mais crianças, são adolescentes. Será que era isso que Salomão tinha em mente quando escreveu esse versículo? Ensina a criança, ensina os pequeninos. Será que era só a estas pessoas que Salomão estava se referindo? Eu fui pesquisar as vezes em que a palavra criança no original aparece na Bíblia, e eu fiquei admirado. Essa palavra é usada para se referir a pelo menos 5 diferentes tipos de pessoas. Primeiramente, criança é usada para se referir a um recém-nascido, alguém que acabou de nascer. Em 1 Samuel 4:21, por exemplo, essa palavra é usada para se referir ao neto do sacerdote Eli, que havia acabado de nascer. A palavra criança também é usada para se referir a uma criança de apenas 3 meses de nascida. Por exemplo, Moisés, em Êxodo 2:6. Essa palavra também é usada para se referir a uma criança recém-desmamada, uma criança que acabou de mamar, por exemplo, Samuel, em 1 Samuel 1:24. A palavra criança é usada para se referir a crianças bem novas. Mas não apenas a elas, irmãos. Essa palavra também é usada para se referir a adolescentes. Por exemplo, em Gênesis 21:12, falando de Ismael, filho de Abraão, que na época tinha aproximadamente 13 anos de idade. É a mesma palavra aqui de Provérbios 22:6. Essa palavra também é usada para falar de José, em Gênesis 37:2, que na época tinha aproximadamente 17 anos. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? É que essa palavra é usada para falar de Absalão, em 2 Samuel 18:5, que na época deveria ter entre 20 e 40 anos de idade. Então, 5 faixas, 5 idades diferentes. Essa mesma palavra criança é usada para se referir. E o que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? 2 lições muito importantes para mim e para você. Primeira, nenhuma criança é nova demais para ser consagrada nos caminhos de Deus. Nenhuma criança é nova demais para ser ensinada na palavra de Deus. Esse é um erro que facilmente nós cometemos. Achamos que determinada criança, determinado filho, são novos demais para receber o ensino. Não. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Eu digo até que comece antes do filho nascer. Parece loucura. Mas quanto mais cedo, melhor, irmãos. Nunca é cedo demais. Eu fico impressionado com a capacidade que as crianças têm de guardar aquilo que elas ouvem, de repetir. Então, não adie, não deixe para mais tarde, nunca ache que é cedo demais para consagrar um filho, para tornar um filho consagrado, para ensinar esse filho na palavra de Deus. Mas eu aprendo aqui também
que nenhuma criança é velha demais para ser consagrada ou ensinada nos caminhos de Deus. E esse é outro erro que muitas vezes nós cometemos. Ficamos tristes, decepcionados, porque já passou da hora. Meu filho já é adolescente, já é jovem, já é maduro, e agora não tem mais como eu ensinar. Que conversa, que história! Nunca é cedo demais e também nunca é tarde demais para dizer algo que venha a afetar positivamente aquela criança, aquele filho. Nota que adolescentes também são chamados de crianças na Bíblia, jovens também são chamados por esta palavra. Então, aproveite a oportunidade que você está tendo. Inclusive, para os nossos pais, nós sempre seremos crianças. Então, se é assim, a oportunidade de ensinar é constante, é permanente. Amém? Então, nós já vimos o que significa ensinar, treinar. O significado básico é fazer uma consagração, tem que ser permanente, consagrar constantemente, como o sacerdote consagra algo a Deus. E vimos a quem devemos ensinar: crianças, independente das suas idades. Agora a pergunta é: onde devemos ensinar estas crianças? O versículo é muito claro. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O próprio livro de Provérbios, ele nos mostra que existem apenas dois caminhos possíveis. Dois caminhos que podem ser trilhados, porém não devem. Um destes caminhos deve ser rejeitado e o outro deve ser escolhido. Destes dois caminhos, apenas um deve ser trilhado. Provérbios nos mostra que existe o caminho que deve ser rejeitado e que também é chamado por outros nomes. Por exemplo, o caminho do mal, o caminho das trevas, do perverso, do insensato, dos pérfidos, do preguiçoso, do homem, da morte e do inferno. São alguns nomes pelos quais esse caminho, no qual nosso filho não deve andar, é chamado. E nós temos um exemplo, por exemplo, lá no capítulo 14, versículo 12, quando diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parece bom, parece que vai dar certo, mas no final é uma armadilha. Nesse caminho devemos ensinar as nossas crianças a não andar. A não andar. Mas existe um segundo caminho. É o caminho no qual nós devemos trilhar e que também é chamado de o caminho do sábio, dos santos, dos homens de bem, caminho delicioso, caminho seguro, da sabedoria, caminho do entendimento e da justiça. Nesse caminho, devemos ensinar as nossas crianças a andar. Neste caminho, devemos consagrar as nossas crianças, independente da sua idade. E quando eu digo nós, eu estou me referindo primeiramente e principalmente a nós pais. Como nós vimos domingo passado, no nosso culto matinal anterior, a responsabilidade é colocada sobre os ombros dos pais de ensinar os seus filhos nos caminhos de Deus. A igreja auxilia, a escola auxilia, mas a responsabilidade principal é dos pais. Tu as inculcarás a teus filhos, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. A responsabilidade maior é minha e tua. Mas sabe o que é que me deixa besta? Sabe o que é que me deixa admirado, perplexo?
é ver que muitos pais acham que não têm o dever de ensinar os seus filhos sobre moral. Não têm o dever de ensinar os seus filhos o que é certo e o que é errado. Tem muito pai aí achando que o melhor é deixar os seus filhos à vontade, que eles escolham, que eles tomem as suas próprias decisões, que eles decidam o que eles querem ser. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. O que Deus está dizendo aqui é que existe um caminho no qual o filho deve andar. Se futuramente ele não quer andar nesse caminho, isso é entre ele e Deus. Mas eu como pai, você como mãe, temos que ensinar sim. Temos que dizer para ele: ei filho, isso é errado e isso é certo. Você não deve vir por aqui, você deve andar por aqui. Então já tem pais aí dizendo: não, meu filho é que decide, ele vai ser o que ele quiser. Não, mas o temperamento dele é esse, deixa. Não, mas ele teve problemas. Ele teve problemas e se continuar assim, ele vai ter ainda mais. Se nós, pais que amamos, não colocarmos uma linha reta para o filho andar, ele vai se desviar ainda cedo. Como é que Deus faz com a gente, irmãos? Devemos imitar Deus. E o que é que Deus faz? Deus diz: ei, escolhe o teu caminho, tanto faz. É assim que Deus faz comigo e com você? Ou Deus nos mostra os dois caminhos que existem e Ele diz: ei, esse caminho ruim não é para você andar nele, não vá. Esse é o caminho bom, ande por esse, venha, siga este caminho, vai ser bom para você. Assim como Deus Pai faz comigo e contigo, assim também nós devemos fazer com as crianças. Assim também nós devemos fazer com os nossos filhos. É claro que à medida que eles forem crescendo, que eles forem envelhecendo, eles vão tomando suas próprias decisões. Mas isso é gradual. Isso é gradual. É à medida que eles vão crescendo. E mesmo as decisões que eles tomarem, eles devem tomar orientados por alguém que os ame, a começar por nós, pais. Então lembra, sempre que você estiver desanimado, ou achando que não precisa dizer algo para o teu filho ou para a tua filha, em relação ao certo e ao errado, lembra da ordem que Deus está dando. Ensina a criança, ensina o filho no caminho em que ele deve andar, porque tem um caminho no qual ele deve andar. Querendo ou não, existem escolhas boas que ele tem que fazer. Quem quer cumprir essa ordem? Quem deseja obedecer esta ordem por amor a Deus e por amor aos seus filhos? Eu creio que todos. Mas para obedecermos esta ordem, nós precisamos entender como isso acontece. Como é, pastor, na prática, que eu ensino uma criança no caminho em que ela deve andar? Deixa eu citar algumas formas práticas. Primeiro, falando, abrindo a boca, ensinando, dizendo algo para ela. Olha, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 a 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos. Como? Falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu, acima
da terra. A ordem aqui é ensinar aos filhos falando da palavra de Deus para eles, abrindo a boca, expressando a palavra de Deus com palavras. Essa é uma forma de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, falando. Mas não é a única. Em segundo lugar, dando exemplo. O exemplo, ele é mais poderoso do que as próprias palavras. O que foi que Josué disse lá em Josué 24:15? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por acaso Josué disse, a minha família vai servir ao Senhor, os meus filhos vão servir ao Senhor, a minha esposa vai servir ao Senhor? Não. Ele diz, a minha casa vai servir ao Senhor, mas começa por mim. Eu, primeiro, e depois a minha casa serviremos ao Senhor. Não dá para ensinar o filho num caminho que você não trilha. Não dá para ensinar o filho no caminho que você não percorre, que você não conhece, que você não segue. Você tem que ir com eles e, primeiramente, você tem que ir à frente. Você tem que dar o exemplo daquilo que você está ensinando, daquilo que você está falando. E vem mais. Não apenas com palavras, não apenas com exemplo, mas também com aquela parte dolorosa que se chama disciplina. Algo que muitas mães têm dificuldade de praticar, mas não deveriam, porque é por amor. Provérbios 22, mesmo capítulo, do versículo no qual estamos meditando, o versículo 15, diz assim, a estutícia, Provérbios 22:15, a estutícia, a tolice, está ligada ao coração da criança. Ah, meu filhinho é tão bonzinho, bichinho é tão inocente, não tem maldade nenhuma. O filho já nasce com a natureza pecaminosa. Ele já nasce com a estutícia ligada ao seu coração. Qual é a criança, por menor que seja, que não se enraivece? E quando vai crescendo, briga com todo mundo. É porque a estutícia está ligada ao coração dela. Uma boa notícia. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha, nossos filhos nascem com problema espiritual, como nós também já nascemos. Mas tem algo que vai ajudar, que vai afastar a tolice, a loucura do coração delas. O que é, pastor? É aquilo que muitos acham desagradável e que se chama disciplina, vara, castigo, açoite. Não, pastor, eu não vou fazer isso com meu filho, não, porque eu amo meu filho. Muita gente confunde criança amada com criança mimada. Criança amada é criança disciplinada. Quem ama, disciplina. Você ensinou o caminho, você avisou por onde devia ir. Começou a botar o pé fora. Ei, vem cá. Eu estou vendo o que vai acontecer lá na frente. Então eu vou disciplinar agora. Com disciplina, nós também ensinamos os nossos filhos. Como mais nós ensinamos os nossos filhos no caminho que devem andar, pastor? Isso é muito importante. Entendendo que o caminho é uma pessoa. O caminho no qual o nosso filho deve andar é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Um dos títulos que Jesus deu a si mesmo foi, uma das formas como ele se chamou foi o caminho. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, ensinar uma criança no caminho, consagrar uma criança no caminho, é ensinar e consagrar esta criança a Jesus Cristo. Não é uma religião, não é um formalismo, é consagrar esta pessoa mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para isso nós precisamos andar em Jesus, dar o exemplo em nosso dia a dia. Amém, irmãos? Até aqui, portanto, nós vimos a ordem. Ensina a criança de diferentes idades no caminho em que deve andar, o caminho da vida, Jesus Cristo. Agora vem o resultado. O que vai acontecer com quem pratica esta ordem, com quem obedece esta ordem? Segunda parte do versículo diz: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Acredito que todos os pais que investem na educação acadêmica dos seus filhos esperam um retorno desse investimento. Às vezes o retorno que o pai espera é um filho mais preparado psicologicamente, emocionalmente para a vida, ou muitas vezes que ele tem as ferramentas para ser um bom profissional. Os pais esperam do ensino acadêmico, da escola, que o seu filho esteja melhor em determinadas áreas. Será que com o ensino da palavra de Deus é diferente? Ou nós também devemos aguardar um resultado daquilo? Esse versículo vai responder isso. Quando ele diz velho, ele está se referindo normalmente a pessoas que já passaram dos 60 anos. E é o que todos nós seremos se não morrermos. Infelizmente, tem-se a tendência de desprezar muito os idosos, as pessoas mais velhas. Mas isso é uma tolice. Porque se nós não morrermos, é exatamente o que nós seremos, velhos. Mas aqui diz: e ainda quando for velho, e ainda quando chegar à velhice, não se desviará dele, ou seja, não se desviará do caminho no qual foi ensinado ou consagrado. E é aqui que muitos ficam em dúvida. Parece que a palavra de Deus está garantindo que isso aqui vai acontecer com todo e qualquer filho que foi ensinado nos caminhos de Deus. E não está, pastor. Precisamos entender, irmãos, o tipo de literatura que se chama provérbios. O que é um provérbio? Um provérbio é uma frase curta que reflete a vida cotidiana, a vida como ela é, como ela se apresenta. Um provérbio, ele não é uma regra sem exceção. Um provérbio é uma regra geral, mas existem exceções aos provérbios. Deixa eu dar um exemplo. Tem um provérbio que nós citamos muito aqui no Brasil, que é: Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem acorda cedo para ir trabalhar. Isso é uma regra sem exceção? Deus ajuda quem madruga para cometer crime? Deus ajuda quem acorda cedo para fazer o que é mal, o que é errado? Deus ajuda essa pessoa? Não, mas Deus ajuda quem cedo madruga, não importa como. Claro que não. É uma regra geral, mas possui exceções. Vem comigo para o capítulo 10, versículo 17. Provérbios 10 e 17 diz: o caminho para a vida é... Provérbios 10 e 17. Não, 27, perdão. Provérbios 10 e 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Isso é uma regra geral. Quem teme ao Senhor vive muito. Quem não teme vive pouco. Mas há ou não há exceções? Há ou não há pessoas tementes a Deus que partem cedo?
E há ou não há pessoas que são rebeldes a Deus e muitas vezes vivem muito. O que a palavra de Deus está dizendo é que normalmente quem teme ao Senhor tem os seus dias prolongados, não apenas em quantidade, mas principalmente em qualidade. E quem não teme tem os seus dias abreviados, ainda que isso não aconteça sempre. Trazendo isso para Provérbios 22:6, nós podemos dizer que esse versículo mostra o que provavelmente vai acontecer com as nossas crianças que forem ensinadas nos caminhos de Deus. Um exemplo disso, um exemplo maravilhoso, um exemplo positivo disso, é o próprio Moisés. Vem comigo para Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Êxodo 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Quanto tempo Joquebede teve para ensinar Moisés nos caminhos de Deus? Meses, anos, semanas? Eu sei que ela não teve todo o tempo do mundo, porque quando ele cresceu, ela o trouxe à filha de Faraó para ser criado pela filha de Faraó, no Egito, uma nação idólatra que não temia ao Senhor. Não sabemos quanto tempo Joquebede teve. O que nós sabemos é que mesmo depois de crescido, Moisés não se desviou do caminho. Hebreus 11, 23 a 25, fala sobre isso de forma espetacular. Hebreus 11, 23 e 25. O ensino de Joquebede, o ensino daquela família, teve resultado no caráter de Moisés. Hebreus 11, 23 a 25 diz: Pela fé, Moisés, apenas nascido, falando da fé dos seus pais, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Agora vai falar do próprio Moisés, quando cresce. Verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E aí continua falando sobre a fé de Moisés, fé que ele manteve, irmãos. Manteve, mesmo depois de adulto, mesmo depois de velho. Moisés morreu nos caminhos do Senhor.
Então, aqui nós vemos um exemplo positivo do que esse versículo está ensinando. Porém, este versículo não está dizendo que todas as crianças ensinadas no caminho de Deus, quando crescerem, permanecerão no caminho. Até porque essas crianças, elas foram de livre arbítrio. E no final, todo ser humano pode rejeitar Deus, se assim o quiser. O ensino não vai tirar deles o livre arbítrio, apenas vai mostrar o caminho, vai mostrar quão bom é este caminho. É mais ou menos o que acontece. Podemos citar o exemplo de uma faculdade. Digamos que existe uma faculdade com nota máxima do MEC. E os alunos que estudam ali se tornam bons profissionais naquela área, por exemplo, na medicina. Mas a faculdade garante que todos os alunos serão bons médicos? Quantas vezes vemos pessoas que estudaram em faculdades excelentes, ótimas no seu ensino, e não se tornaram bons profissionais? Eu pergunto, a culpa é da faculdade? Ou a culpa é da pessoa que não seguiu o caminho que deveria seguir? De quem é a culpa pelo erro de Judas? É de Jesus? Você vai me dizer que Jesus não ensinou Judas direito? Que Jesus não treinou Judas corretamente? Que Jesus não amou, não disciplinou Judas? Não deu exemplo? Claro que não. Jesus fez tudo o que estava ao seu alcance para que Judas fosse uma pessoa, um discípulo, um apóstolo temente a Deus. Mas no final das contas, o próprio Judas tomou a decisão errada. Então, irmãos, a boa notícia que esse texto está nos dizendo é: ensine nos caminhos de Deus. E é bem provável, é um resultado sobrenatural, no qual Deus vai agir, que esta criança não se desvie. O que todo pai ou toda mãe precisa fazer, portanto, é as seguintes perguntas a si mesmo. Primeiro, eu falei sobre Deus para meu filho o máximo que eu pude? Não adianta enviar um versículo no dia do aniversário e passar horas, dias e semanas sem falar da palavra e dizer que você falou. Eu me esforcei não apenas para falar, mas também para ser um exemplo daquilo que eu ensinei. Não apenas eu orientei a seguir a Jesus, mas eu segui a Jesus também. Muitas vezes os filhos vão fazer mais o que eles veem do que o que eles ouvem. O nosso exemplo vai ser mais poderoso do que o nosso ensino. Então, cuidado com o exemplo que você está dando. Cuidado com o que você está fazendo. Mais do que com o que você está ensinando. Você está seguindo Jesus? Você é um seguidor fervoroso de Jesus no teu lar? Teu filho ou tua filha te vê lendo a Bíblia, orando, procurando programas de quem teme a Deus? Ou é só blá, blá, blá? É só balela da tua parte? Terceira pergunta, eu disciplinei os meus filhos todas as vezes em que eles começaram a andar no caminho em que não deveriam? Irmãos, essas perguntas, elas são dolorosas. E ao fazê-las, eu acredito que eu e vocês vamos chegar à seguinte conclusão: eu não falei o que deveria, eu não vivi como deveria, e eu não disciplinei como deveria. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão a Deus. E a boa notícia é que Ele é misericordioso e fiel para nos perdoar. Porém, irmãos, mais importante
do que ficar pensando no que nós deixamos de fazer no passado, é nos concentrarmos naquilo que nós podemos fazer ainda hoje. O que você pode mudar em relação aos teus filhos ainda hoje? Na dependência de Deus e para a glória de Deus, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Faça a tua parte e deixe o resto com o Senhor. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar neste momento. Vamos falar com o Senhor, baseado em tudo aquilo que nós estudamos em sua santa palavra hoje. Pai amado, Pai querido, queremos começar, Senhor, pedindo perdão. Este caminho, Senhor, é mais maravilhoso do que nós podemos imaginar. Senhor, ele é mais alto, ele é mais profundo, ele é mais extenso do que as nossas capacidades humanas podem entender. Por isso, Senhor, nós começamos pedindo perdão por não termos sido, Senhor, não estarmos sendo aquilo que o Senhor merece que sejamos, nem como filhos, nem como pais. Pedimos perdão, Senhor, pelos méritos do nosso Salvador e Senhor Jesus, pelo sangue dele que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, inclusive estes que citamos agora. Mas, Pai, também te louvamos. Te louvamos porque ainda temos oportunidade de fazer diferente daqui para frente. Senhor, a Tua palavra nos orienta. A Tua palavra é o nosso manual, é o nosso guia, é a nossa bússola. Perdão, Senhor, por muitas vezes justificarmos a forma errada como vivemos. Mas aqui, Senhor, toda justificativa vai embora, porque é o Senhor mesmo falando conosco por meio da Tua palavra. Transforma os nossos corações, para que através de nós, aqueles que estão ao nosso redor sejam transformados também. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome do caminho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Vamos encerrar.